Eu converso agora com o economista Stefano Rocco. Ele vai falar sobre investimentos em ações. Bom dia, Stefano, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, bom dia aos seus ouvintes. Stefano, qual a vantagem do investimento em ações? Em termos de, relativamente comparando com outros ativos como renda fixa, a vantagem que você tem em relação a esses ativos é uma busca de rentabilidade maior, né? Então, a ação ela te possibilita você ter uma rentabilidade maior e também oferir lucros com dividendos, juros sobre capitais, que é fornecido pelas empresas. Vamos fazer um comparativo? Com o que a gente pode comparar, por exemplo, o investimento em uma ação com o investimento num rendimento plano de renda fixa, como é que chama? Fundos de renda Fundos fixa. de renda fixa, isso. Olha, se a gente for comparar, por exemplo, o fundo de renda fixa, ele é atrelado muitas vezes, ele tem um referencial que é a taxa de juros. Então ele faz, o que acontece numa estrutura de fundo de renda fixa? Ele busca títulos com melhor taxa de juros, né? A taxa de juros é precificada diariamente, então os gestores fazem essa busca pelas melhores taxas de juros. Já o fundo de ações, ele busca aquelas empresas que têm valores abaixo do valor de mercado. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: você tem uma empresa que vale R$100, vamos supor, e ela está sendo cotada no mercado a R$95. Então há um deságio entre o preço dela de mercado e o preço que ela vale. Então esses gestores buscam essa oportunidade. Tá? Agora, investe quando ela está em baixa, mas na expectativa de que ela atinja uma alta, é isso? Exato, que ela busque pelo menos atingir o seu preço justo, né? Agora, fundos de renda fixa, ele acaba sendo um pouco limitado em termos de rentabilidade, porque ele é atrelado a uma taxa já com parâmetros fixos, né? Em porcentagem, em ganhos, quanto que o investidor em fundos de renda fixa poderia obter de lucro e quanto que um investidor em ações obteria? Olha, nos últimos 10 anos, a gente fez uma pesquisa no escritório. Nos últimos 10 anos, a Bolsa tem rentabilizado em torno de 26%. Se a gente comparar essa rentabilidade que a Bolsa vem dando com títulos de renda fixa, 2003, mais ou menos, a taxa de juros estava em torno de 26%. E desde lá veio caindo. Então a gente consegue notar uma nítida migração de renda fixa para renda variável, que seria ações, justamente por essa queda da taxa de juros e aumento da procura de ações. Mas esses 26% são em que período? A gente analisou ano a ano. Né? Então, 26% ao ano? Ao ano. Uma média de 26% ao ano. Ou seja, teve anos que chegou a dar 15%, teve anos que chegou a dar 30%. Sabe? Então, a gente fez uma média nos últimos 10 anos, ele chegou a dar em torno de 26% ao ano. O que é muito atrativo para o nosso mercado, que ainda é muito pequeno. Em contrapartida, os fundos de renda fixa renderam quanto ao ano? Ao ano, em média, eles ficaram próximo à taxa Selic, por exemplo, ou um pouco acima da taxa Selic. Então, renderam em torno de 1% ou 2% acima da taxa. Né? Então, quando você tinha lá a sua taxa Selic em torno de 26%, ele rendia em torno de 26% ao ano, que era um excelente rendimento. Só que a partir do momento que você migra de uma taxa de 26% para uma taxa de 10,75%, que é a partir de hoje, você vê que o renda fixa ele não tem como ir muito mais além. Correto. Ele só vai além a partir do momento que a taxa de juros vai aumentando. Stephanie, qualquer um pode investir em bolsa? Qualquer um pode investir em bolsa. Você tem que adquirir informações através de uma corretora. A Bolsa ela tem um programa dentro do próprio site dela que ensina você como investir em Bolsa. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o que a gente chama de xerife do mercado imobiliário, ela tem um site voltado ao investidor. Qualquer pessoa pode investir na Bolsa. Tá certo então, Stefano. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para você. Eu quero agradecer pela oportunidade e me encontro à disposição assim que vocês precisarem.